Hoje eu quero trazer para vocês uma questão muito importante, que é a verdadeira utilidade da frustração para o nosso crescimento, para a nossa evolução, aprendizado. O porquê que a frustração, na visão da psicanálise, não é apenas a fonte de traumas, também é fonte de muitos saltos de expansão, de consciência, de aprendizado, de força para as pessoas terem melhor qualidade de vida. Meu nome é Paulo, eu sou psicanalista, trabalho com a psicanálise e terapias integradas para questões emocionais e mentais, em busca de melhor qualidade de vida. E o tema de hoje é sobre a frustração, o porquê que a frustração é tão importante para o nosso desenvolvimento. Se você observar as teorias de Freud, todo o processo que ele descreve da criança parece até que são fases de sofrimento, principalmente a fase de Édipo, onde a criança ela tem que abrir mão do amor da mãe em amor ao pai, ir ao mundo, ir em busca da vida e em busca da realização de seus desejos, de ter uma mãe para ele, porque a mãe dele pertence ao pai. Esse pequeno detalhe que eu coloquei sobre a questão do complexo de Édipo demonstra claramente a necessidade dessa fase que toda criança, todo menino passa, e a menina também, só que com os papéis mais invertidos, questão ao invés da mãe ser o pai. Ah, Paulo, mas tem muitas entrelinhas, etc. Tá, tem sim, mas não estou falando hoje sobre complexos de Édipo. O fato é a questão da dor da frustração. Nós passamos por fases o tempo todo em que geram dores. Por que que dá essa dor? A frustração é quando a gente não realiza um desejo, quando a gente não satisfaz todo o nosso instinto referente a um ponto, a algo que desejamos. E nós passamos o tempo todo da nossa vida nos frustrando. Se não houver frustração na nossa formação, ou seja, na nossa história desde a infância, nós chegamos à idade adulta mais fracos. E aí que vem um desafio. Nós estamos numa sociedade hoje que não sabe lidar com a frustração, que protege demais os filhos de serem frustrados, querem atender os desejos deles o tempo todo. Nós estamos numa sociedade hoje em que a mídia, as redes sociais instigam as pessoas a buscarem a realizar os desejos, instigam, provocam, induzem as pessoas que, para ser feliz, tem que estar sendo realizado todos os seus desejos. Desejar, querer algo são questões importantes para o nosso crescimento, sim, é importante, faz parte. Se uma pessoa não tem uma ambição, um desejo de crescer profissionalmente, ela estaciona e fica parada lá, daí não vem a civilização. Tem duas frases de Freud que eu acho muito interessante, eu trouxe para vocês hoje aqui. Eu vou lê-las, que eu não tenho memória fotográfica. O Freud fala assim: o homem não deve se esforçar para ser menos do que realmente é, mas para ser melhor. Essa frase de Freud, ele está querendo explicar o quão que é importante a necessidade do ser humano se esforçar em superar os seus próprios limites, em crescer, em desejar ser mais. Porque se não houver esse desejo, nós não evoluímos, nós não avançamos. É natural da vida humana o desejo de superar barreiras, de crescer, de evoluir. Porém, neste processo, existe sim frustrações, falhas, fracassos, decepções, todos os dias. Todos os dias nós nos frustramos com alguma coisa. Só que já observaram que uma criança, quando ela é frustrada, a dor nela é muito mais intensa do que quando está ocorrendo em um adulto mais equilibrado? Porque as experiências vai criando resistência e forças. Porque pequenas frustrações ocorrem, mas grandes vitórias também. Outra frase que eu acho importante, que é essa que explica bem essa parte que eu disse para vocês, de Freud também, ele diz assim: a civilização exige a renúncia aos instintos. Como assim, Paulo? A nossa civilização, ela cresceu justamente por isso. Nós somos animais, vamos dizer assim, únicos que
conseguimos lutar, controlar os nossos próprios desejos. Nós estamos constantemente abrindo mão de algum desejo, de alguma busca interna que vem do nosso instinto, porque ou não pode, ou não é o momento, ou simplesmente não dá. Eu estou dentro do elevador, deu vontade de ir ao banheiro, eu tenho que esperar o elevador chegar no local, sair desse elevador, procurar um banheiro e entrar nesse banheiro e ali usá-lo. Um cachorro faz isso? Apesar que tem alguns cachorrinhos que hoje fazem isso, né? Que dentro de casa não fazem necessidade, arranha a porta, a pessoa tem que abrir a porta, o cachorrinho ir para fora e fazer as coisas. Beleza, mas eles foram adestrados. Mas o instinto deles é fazer ali onde está. Sentiu vontade, faz. E, geralmente eles são condicionados em um lugar adequado, que é só ali, por exemplo, quando estão numa residência. Mas se estão fora do ambiente onde eles estão, onde sentiu vontade, eles vão fazer as necessidades deles. Porque eles seguem o instinto à risca. Nós não. Nós nos abdicamos de seguir os nossos instintos devido a alguma questão maior, ou regras, situações, objetivos maiores. Por exemplo, eu tenho um crédito que eu posso comprar um carro X, mas eu não vou comprar esse carro X, não vou satisfazer o meu desejo, porque eu sei que este valor de prestação, vamos fazer um financiamento, né? É muito mais alto do que vai me deixar confortável. Ou seja, eu vou ficar desconfortável com a consequência deste financiamento. Então, eu abro mão do meu desejo de comprar este veículo X, porque eu sei que ele vai me trazer um outro sofrimento. Isso é o quê? É uma frustração de não ter aquilo que eu quero. Eu escolho outro mais barato para que me traga o conforto que eu preciso, porém, dentro das minhas possibilidades de gasto. Uma coisa simples dessa, eu já atendi pessoas em consultório que vivem verdadeiros desesperos porque não conseguiram realizar um desejo em que planejaram. Fixaram tanto nesse desejo que virou uma crise imensa, que essa pessoa surtou, passou meses com problemas graves emocionais devido a esse desejo. Quando ela conseguiu, em sessão, quando ela me procurou trabalhando em terapia, ela conseguiu assimilar esse desejo, conseguiu aceitar aquilo, o menos, em pró do bem maior de si mesma, aí ela conseguiu alcançar o equilíbrio e ficar em paz. A gente é treinado o tempo todo, durante toda a infância, a lidar com a frustração. Ah, eu quero comer doce. Não, agora não pode. É hora do almoço. Mas eu quero. Os pais fazem o quê? Não pode. Isso é o correto, né? Nós temos que treinar os nossos filhos o tempo todo a se frustrarem. Não é fazer eles sofrerem, gente. É simples assim. Ah, eu quero doce. Olha, agora não pode, só depois do almoço. Você dá o doce para ela depois do almoço. Ela tem que aprender a esperar o momento das coisas. Eu me lembro que quando criança, às vezes eu ficava a noite inteira ansioso, nem dormia direito, porque no dia seguinte a gente ia fazer um passeio. E era desesperador para mim a vontade de sair e ir para o passeio. Por quê? Eu não sabia esperar, mas eu tinha que esperar. O tempo foi me mostrando, as experiências foram me dando a capacidade de esperar. Hoje eu faço uma compra pela internet, demora uma semana, às vezes duas, se é importado um mês para chegar em casa e eu vivo a minha vida normal até que esse produto chegue. Mas se fosse a minha consciência de criança lá atrás, em que não sabia lidar com a frustração de não ter no momento em que desejou, eu poderia ter morrido do coração hoje. Meu corpo não ia aguentar essa pressão. E tem pessoas que vivem isso aí. E por que tem pessoas que sabem lidar mais com a frustração e pessoas que sabem lidar menos com a frustração? Depende muito da linha de traumas que essa pessoa passou, da experiência que ela viveu. As pessoas têm a mania de dizer às vezes que, não, essa pessoa ela foi muito mimada, por isso que é assim. Não, nem sempre. Às vezes é o contrário. Ela passou por tanta restrição, mas tanta restrição, que na idade adulta, quando ela começou a ter controle da própria vida, ela liberou aquele desejo intenso de querer tudo na hora que ela deseja.
também acontece. E como é que resolve isso, Paulo? Nós precisamos assimilar a história dessa pessoa para que ela elimine todos os pesos que tem guardado nessa história, assimilar o presente, ela conseguir enxergar de ângulos diferentes tudo aquela situação para que ela consiga ficar em paz quando as coisas não acontecem do jeito que ela gosta, do jeito que ela planejou ou ela quis. A mesma situação ocorre com pessoas que têm a neuroatipicidade do autismo, por exemplo. O autista ele sente com grande intensidade. E como é que resolve isso? No tratamento terapêutico, com um treinamento cognitivo dessa criança, desse adulto que se descobre autista, por exemplo, ela vai aprendendo a lidar e com a neuroplasticidade do próprio cérebro, ela consegue lidar mais com a espera e com os desafios em que ela vivencia. Ou seja, tudo é treinamento e condicionamento do cérebro. E conforme você vai se treinando, se recondicionando, se reprogramando, aquilo que era muito intenso em um momento começa a ser mais leve no outro. Mas o tema principal é a utilidade da frustração. A frustração ela é importante porque é o desafio que nos alimenta. Eu vou usar, ao invés do vitimismo, de sofrer pelo que eu não tenho, eu vou me alimentar com esse desejo de querer ter e buscar aquilo que eu desejo com ações. Claro que existe a assimilação dos pesos daquilo que pode ser, eu posso querer, mas será que eu posso ter? Será que aquilo está fora do meu alcance? Será que aquilo é legal? Será que aquilo vai fazer mal a outras pessoas, etc e tal? Tem vários fatores em cima dentro de um desejo, tá, gente? Não entendam isso de uma forma engessada e reta, tá? Cada contexto tem o seu ponto e o seu lastro de informações para que aquilo seja mais explicado e realizado. Eu estou falando de forma mais genérica porque muitas pessoas elas se privam da frustração, privam os outros da frustração, se sacrificam para atender o desejo do filho ou da filha e não percebem que não estão fazendo bem para eles, estão fazendo mal. Porque quando você consegue ensinar com amor o seu filho aquilo que ele não pode ter naquele momento, quando você consegue ensinar o seu filho ou sua filha as consequências de uma ação não positiva, tudo isso você está treinando o sistema psíquico dessa criança a criar resistência aos desafios que ela vai sofrer na idade adulta. Não é porque o seu filho teve a vida perfeita, tendo todos os desejos sendo realizados, a sua majestade, a criança, não quer dizer que ela vai ser um rei na idade adulta. Pelo contrário, quanto menos frustrações tivermos, mais frustrações teremos. Pensem nisso e observem. A frustração não é o mal. O mal é a maneira de lidar com ela. E para isso que nós somos treinados a lidar com ela desde quando nascemos. E justamente este treinamento que nos faz crescer e a evoluir. A sociedade de hoje é o que é graças a essa capacidade de nós humanos de superar os nossos desejos e buscar nossos sonhos. Essa é a mensagem que eu queria passar para vocês hoje. Se inscrevam no canal, deixem aí suas perguntas, comentários. Cliquem aí no joinha, compartilhem. Gratidão a todos, até o próximo vídeo.